Então vamos agora montar a nossa carteira diversificada. Primeiro passo que a gente faz para montar uma carteira é fazer a que a gente chama de macroalocação. Então vamos distribuir em percentual, primeiro a questão do prazo da carteira. Tá? Então vamos dividir a carteira, igual estou colocando aqui no vídeo, em prazo imediato. Qual o percentual da carteira em prazo imediato? Qual o percentual de curto prazo, ou seja, de investimentos até um ano? Qual o percentual da carteira com investimentos médio, de médio prazo, que é de 1 ano a 3, e qual o percentual da carteira que é de longo prazo. E aí você vai anotando o percentual. Se você não tiver, por exemplo, se o teu objetivo do investimento, que é muito importante, é você considerar os itens que eu comentei no módulo anterior, Mas se você não tiver, por exemplo, um objetivo de médio e de longo prazo, e sua carteira for necessidade de prazo imediato e curto prazo, sem problema nenhum. O que precisa ter é a expectativa de rentabilidade tem que ser compatível com a estratégia da carteira. Então, se você está um investimento, por exemplo, conservador, que a gente vai dar como primeiro exemplo, e seja de liquidez imediata, até no curto prazo, a sua rentabilidade ela vai ser um pouco menor do que se fosse de médio e longo prazo. Mas o que tem que prevalecer é o seu objetivo, a sua necessidade. Então, por isso que a gente distribui em percentual aqui do investimento. Então, distribuiu em prazo, e aí não dá para dar como exemplo, porque cada um tem um prazo. Você pode fazer esse exercício aí, distribuir em prazos primeiro. Depois a gente vai passar para a volatilidade. Tá? Então, qual percentual que eu admito na carteira com baixa volatilidade, com média ou com alta? E aí, da mesma forma, eu tenho aqui, por exemplo, se for 100% de baixa volatilidade, se for um investimento conservador, eu vou colocar ali 100% de baixa volatilidade. Ou então eu distribuo, boto 70% de baixa, 30% de média, 20% de média e 10% de alta. E aí eu posso de acordo com o meu perfil e o objetivo, que eu preciso sempre respeitar. Tá? Mas vamos colocar aqui, eu sou investidor conservador, um exemplo. Eu sou investidor conservador e eu vou colocar tudo primeiro, 100% com baixa volatilidade. E aqui o investimento eu vou colocar até prazo, o percentual vou distribuir aqui só para a gente fazer um exemplo. Vou falar 50% entre prazo imediato e curto prazo, 20% no médio prazo e 30% no longo prazo. Depois, dentro desses prazos, aí eu vou definir a estratégia. Na renda fixa nós temos 3 caminhos. Se lembram? O pós-fixado, que é atrelado ao CDI, o pré-fixado, e o IPCA+. E nós vimos que é mais recomendado para o curto prazo, atrelado ao CDI, atrelado ao Selic, ou seja, o pós-fixado. Tá? Tanto a reserva de emergência, quanto também os produtos. Aí aqui vocês vão escolher os produtos que mais que mais atendem o seu perfil, o seu objetivo. Ele pode ser na reserva de emergência, nesse 20%, que eu vou destinar para a reserva de emergência. Ele pode ser o Tesouro Selic, ele pode ser o Fundo DI, pode ser um CDB com liquidez diária. Aí ele tem os outros 30%, que é até um ano, mais os 30%, pode dividir em 6 meses, 1 ano e 30 dias. Esses 30 dias, por exemplo, que eu coloquei aqui, de 30 dias que tinha solicitado, ele pode ser um fundo de renda fixa, com crédito privado também, é bom que ele diversifica. Ele pode ter os 10% em 6 meses, ele pode ser também um CDB, pode ser uma LCI, uma LCA, pode ser um Tesouro Selic. Da mesma forma, esse de 1 ano. 1 ano também pode acompanhar os mesmos ativos que eu te falei, que eu falei agora. E aí, esse investimento de 2 anos, ele também pode ser uma renda fixa bancária, que é o CDB, LCA, LCI. Ele pode ser, dependendo, esse perfil aqui ele é mais conservador, ele já não vai no crédito privado. Tá? Então, ele pode ser aqui o Tesouro também, Tesouro Selic, o pré-fixado, Tesouro pré-fixado aqui de 2 anos, pode ser para ele garantir lá, prefixar essa taxa de 2 anos. Então, aqui
o importante é você montar a estratégia e depois só escolhendo os produtos e colocando nas caixinhas. Eu já vou deixar as caixinhas prontas aqui, só para vocês verem e preencher as que fica melhor para identificar. Depois, nesse de 3 anos, né, também ele pode ser até 3 anos, pode ser um pré-fixado também, pode ser CDB, pode ser um tesouro pré-fixado, e aí você pode escolher. E um investimento mais de longo prazo, um título público também, IPCA+, já que eu estou falando aqui de investimento conservador, tá? de um perfil de cliente conservador. Então, eu fico dentro da renda fixa só e também dentro da renda fixa ou bancária ou governo. Não tem muito por onde escapar. Eu não vou no crédito privado para um perfil conservador, né? Então, ou se for um crédito privado, né, se tiver anuência do cliente, o cliente tiver interesse no crédito privado, aí pode ser um investimento AAA, por exemplo, a Petrobras, e aí tem que escolher o ativo lá bem conservador mesmo, para a gente compor essa carteira. Então tem o longo prazo aqui, faz todo sentido, no perfil conservador, um tesouro direto IPCA+. Tá? Então você vai compondo a carteira, o importante é você colocar o prazo, curtíssimo prazo, que é a reserva de emergência, curto, médio e longo prazo. Tá? Você diversifica entre prazo, depois você diversifica a volatilidade, baixa, média e alta, você já conhece o seu objetivo de investimento. E aqui dentro da renda fixa é só você distribuir o que vai no pós-fixado, o que vai no pré e o que vai no prazo, e o que vai no misto. Né? E aí depois você diversifica imediato, 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos e após 3 anos. E aí você monta a sua carteira dessa forma. Perfil conservador. Se eu quiser mudar para um perfil moderado, por exemplo, se eu quiser mudar para um perfil moderado, eu vou reduzir 10%, 20% ou 30%, até 30%, retirar dos investimentos mais conservadores e vou migrar para os ativos mais voláteis. Aí eu posso ir no multimercado, se eu quiser ficar entre a renda fixa e entre a renda variável, eu posso ir no multimercado. Se eu quiser um pouquinho mais de volatilidade, aí eu já vou na renda variável direto, né? Ou uma carteira de ações, né? Seja ela igual nós comentamos sobre a carteira de ações automática, né? Sobre essa carteira de ações de fundo imobiliário, uma carteira de ETF, de BDR. Então a gente vai diversificando aqui nesses ativos também de renda variável, tá? E nesse percentual. E aí se for para o perfil, se eu quiser ir para o perfil agressivo, né? Então vou alocar acima de 30% em ativos com maior volatilidade. Então eu vou diversificar dessa forma. 100% de renda fixa mais conservador. Se eu quiser migrar um pouco para moderado, eu vou pegar de 10% a 30% com ativos mais voláteis, um perfil moderado, acima de 30%, em média, tá falando aqui, percentuais aproximados, não tem, isso é estabelecido não. Tá? Então, aí, por mais de 30% da carteira em ativos mais voláteis, já vou um perfil mais agressivo, 30%, 40%, né? Aí já vou no crédito privado, já vou diversificar até 5% da carteira no máximo, respeitando aí 2% a 3% em cada ativo. Então eu vou diversificando a carteira, escolhendo produtos, né? Mas eu vou acompanhando também, é importante você verificar, a expectativa de rentabilidade, porque no perfil agressivo a sua carteira já vai ter oscilação. Então tem mês que vai dar menos, tem mês que vai dar mais, tem mês que vai dar negativo, e aí esse é o perfil agressivo, tá? Ele não é um perfil igual ao conservador, né? Que tem aqui um rendimento, né? Um gráfico mais linear nos investimentos, né? Ele já tem aí um sobe e desce, que é o perfil agressivo, ok?